George Washington, 22 de fevereiro de 1732, 14 de dezembro de 1799, Westmoreland County, 14 de dezembro de 1799, foi um político, militar e estadista americano. Um dos fundadores da América, ele foi o primeiro presidente do país de 1789 a 1797. Anteriormente, ele liderou as forças patrióticas à vitória na Guerra da Independência. Ele presidiu a Convenção Constitucional de 1787, que redigiu a Constituição e estabeleceu o governo federal. Washington é conhecido como o pai da pátria por sua liderança na formação dos Estados Unidos. Nascido em uma família rica, Washington recebeu seu treinamento militar inicial e missões de comando no Regimento da Virgínia durante a Guerra Franco-Indiana. Mais tarde, ele foi eleito para a Assembleia do Estado da Virgínia e nomeou um representante para o Congresso Continental, que o nomeou comandante-em-chefe do Exército Continental. Comande as tropas dos Estados Unidos aliadas à França, até a derrota e rendição dos britânicos durante o cerco de Yorktown. Após o Tratado de Paris em 1783, ele renunciou ao Conselho Militar. Washington desempenhou um papel fundamental na aprovação e ratificação da Constituição e foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral 2 vezes, de 1788 a 1789 e 1792. Durante sua presidência, ele construiu um governo nacional forte e bem financiado que permaneceu neutro na competição feroz entre seus ministros Thomas Jefferson e Alexander Hamilton. Durante a Revolução Francesa, ele declarou uma política de neutralidade ao promulgar o Tratado de Jay. Ele estabeleceu precedentes duradouros para a presidência, incluindo o título de Senhor Presidente e a forma do gabinete executivo, e seu discurso de despedida é amplamente considerado como uma declaração proeminente sobre o republicanismo. Washington possuía escravos e acreditava que preservaria a unidade nacional e apoiaria as medidas aprovadas pelo Congresso para proteger a escravidão. Mais tarde, ele se preocupou com a instituição da escravidão e libertou seus escravos em testamento em 1799. Ele trabalhou duro para integrar os aborígenes na cultura anglo-americana, mas lutou contra eles em tempos de conflito violento. Membro da Igreja Anglicana e da maçonaria, ele defendeu a ampla liberdade religiosa durante seu tempo como general e presidente. Após sua morte, ele ficou conhecido como o primeiro em tempos de guerra, o primeiro em paz e o primeiro no coração do povo chinês. Ele ganhou prêmios por monumentos, arte, locais, selos e moeda, e muitos estudiosos e pesquisas o classificaram como um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. O início da vida, de 1732 a 1752, a família Washington era uma família rica da Virgínia que fez fortuna com a especulação imobiliária. O bisavô de Washington, John Washington, imigrou de Surgrave, Inglaterra, em 1656 para a colônia inglesa da Virgínia, onde acumulou 5.000 acres, 2.000 hectares, incluindo Little Hunting Creek no rio Potomac. George Washington nasceu em 22 de fevereiro de 1732, em Poppes Creek, Virgínia, no condado de Westmoreland, o primeiro dos 6 filhos de Augustine e Mary Bower Washington. Seu pai, um xerife e uma figura pública proeminente, teve outros 3 filhos de seu primeiro casamento com Jane Butler. A família mudou-se para Little Hunting Creek em 1735 e depois para Ferry Farm perto de Fredericksburg, Virgínia em 1738. Quando Augustine morreu em 1743, Washington herdou a Ferry Farm e 10 escravos. Seu meio-irmão Lawrence herdou Little Hunting Creek e o renomeou para Mount Vernon. Washington não teve a educação formal que seus irmãos mais velhos receberam na Plebe Grammar School, na Inglaterra, mas estudou matemática, trigonometria e agrimensura. Ele era um talentoso desenhista e cartógrafo. No início da idade adulta, ele escrevia com força considerável e precisão. No entanto, sua escrita não mostrava inteligência ou humor buscando admiração, status e poder. Ele tende a culpar a incompetência dos outros por suas próprias falhas e fracassos. Em 1751, Washington fez sua única viagem ao exterior quando acompanhou Lawrence a Barbados, na esperança de que o clima curasse a tuberculose de seu irmão. Washington contraiu varíola durante a viagem, que o imunizou, mas deixou seu rosto ligeiramente marcado. Lawrence morreu em 1752, e Washington arrendou Mount Vernon de sua viúva. Ele o herdou imediatamente após a morte dela em 1761,
Carreira militar colonial. De 1752 a 1758, o serviço de Lawrence Washington como ajudante-geral da milícia da Virgínia inspirou George a buscar uma comissão. O vice-governador da Virgínia, Robert Dinwiddie, nomeou o major e comandante de um dos 4 distritos da milícia. Os britânicos e franceses estavam competindo pelo controle do Vale do Ohio na época. Os britânicos construíam fortes ao longo do rio Ohio e os franceses estavam fazendo o mesmo entre o rio e o lago Erie. Em outubro de 1753, Dinwiddie nomeou Washington como enviado especial para exigir que os franceses desocupassem o território reivindicado pelos britânicos. Dinwiddie também o indicou para fazer as pazes com a Confederação Iroquois e reunir informações sobre as forças francesas. Washington encontrou-se com o líder tribal Tanacharison e outros chefes iroqueses em Logston para garantir sua promessa de apoio contra os franceses, e seu grupo chegou ao rio Ohio em novembro. Eles foram interceptados por uma patrulha francesa e escoltados até o Forte Lebeuf, onde Washington foi recebido de forma amigável. Transmitiu a demanda britânica de desocupação ao comandante francês Saint-Pierre, mas os franceses se recusaram a sair. Saint-Pierre deu a Washington sua resposta oficial em um envelope lacrado após alguns dias de atraso e deu ao grupo de Washington comida e roupas de inverno extras para a viagem de volta à Virgínia. Washington completou a precária missão em 77 dias em condições difíceis de inverno, recebendo distinção quando seu relatório foi publicado na Virgínia e em Londres. Casamento, vida civil e política, de 1755 a 1775. Em 6 de janeiro de 1759, Washington, aos 26 anos, casou-se com Martha Dandridge Custis, a viúva de 27 anos do rico proprietário de plantações Daniel Parke Custis. O casamento aconteceu na propriedade de Martha. Ela era inteligente, graciosa e experiente em administrar a propriedade de um fazendeiro, e o casal estabeleceu um casamento feliz. Eles criaram John Parke Custis, Jack, e Martha Parke, Pats, Custis, frutos do casamento anterior de Martha. E mais tarde seus netos Eleanor Parke Custis, Nellie, e George Washington Parke Custis, Vashti. Acredita-se que a crise de varíola de Washington em 1751 o tenha tornado estéril, embora seja igualmente provável que Martha possa ter sofrido ferimentos durante o nascimento de Pats, seu último filho, tornando impossíveis nascimentos adicionais. O casal lamentou o fato de não terem tido filhos juntos. Eles se mudaram para Mount Vernon, perto de Alexandria, onde Washington começou a trabalhar como plantador de tabaco e trigo e emergiu como uma figura política. O casamento deu a Washington controle sobre 1/3 do dote de Martha na propriedade de Custis de 18.000 acres, 7.300 hectares, e ele administrou os 2/3 restantes para os filhos de Martha. A propriedade também incluía 84 escravos. Tornou-se, assim, um dos homens mais ricos da Virgínia, o que aumentou sua posição social. A pedido de Washington, o governador da Virgínia, Lord Botetourt, cumpriu a promessa de Dinwiddie, feita em 1754, de distribuição de terras a todas as milícias voluntárias durante a Guerra Franco-Indígena. No final de 1770, Washington inspecionou as terras nas regiões de Ohio e do Rio Kanawha, e contratou o agrimensor William Crawford para subdividi-las. Crawford distribuiu 23.200 acres, 9.400 hectares, para Washington. Washington disse aos veteranos que as terras deles eram montanhosas e inadequadas para a agricultura e concordou em comprar deles 153 hectares de terreno, 20.147 acres, deixando a sensação de que haviam sido enganados. Também dobrou o tamanho de Mount Vernon para 6.500 acres, 2.600 hectares, e aumentou sua população escrava para mais de 100 em 1775. As atividades políticas de Washington incluíram apoiar a candidatura de seu amigo George William Fairfax em 1755 para representar a região na Casa dos Burgesses da Virgínia. Esse apoio levou a uma disputa que resultou em agressão física entre Washington e William Payne, outro fazendeiro da colônia. Washington acalmou a situação, ordenando que oficiais do regimento da Virgínia se retirassem. Washington pediu desculpas a Payne no dia seguinte em uma taverna. Payne esperava ser desafiado para um duelo. Como um respeitado herói militar e grande proprietário de terras, Washington ocupou cargos locais e foi eleito para a legislatura provincial da Virgínia, representando o condado de Frederick na Câmara dos Burgueses por 7 anos, período iniciado em 1758.
Washington ofereceu a seus eleitores cerveja, conhaque e outras bebidas, embora esteve ausente enquanto servia na expedição Forbes. Venceu as eleições com cerca de 40% dos votos, derrotando outros 3 candidatos com a ajuda de vários apoiadores locais. No início de sua carreira legislativa, raramente discursava, mas se tornou um crítico proeminente tanto da política tributária da Grã-Bretanha quanto das políticas mercantilistas em relação às colônias americanas a partir da década de 1760. Por ocupação, Washington era fazendeiro e importava artigos de luxo e outros bens da Inglaterra, pagando por eles exportando tabaco. Seus gastos extravagantes combinados com os baixos preços do tabaco deixaram-no com uma dívida de 800 libras em 1764, o que o levou a diversificar suas posses. Em 1765, por conta da erosão e outros problemas de solo, mudou a principal safra comercial de Mount Vernon de tabaco para trigo e expandiu as operações para incluir a moagem de farinha de milho e pesca. Washington também reservou um tempo para o lazer com caça à raposa, pesca, dança, teatro, cartas, gamão e bilhar. Washington logo foi incluído na elite política e social da Virgínia. De 1768 a 1775, convidou cerca de 2.000 visitantes para sua propriedade em Mount Vernon, principalmente aqueles que considerava pessoas de nível. Tornou-se politicamente mais ativo em 1769, apresentando um projeto de lei na Assembleia da Virgínia para estabelecer um embargo aos produtos da Grã-Bretanha. A enteada de Washington, Pax Custis, sofreu ataques epiléticos desde os 12 anos, e morreu em seus braços em 1773. No dia seguinte, escreveu a Burwell Bassett: é mais fácil conceber, do que descrever, a angústia desta família. Durante 3 meses, cancelou todas as atividades comerciais e permaneceu com Martha todas as noites. Comandante em chefe, de 1775 a 1783, o Congresso criou o Exército Continental em 14 de junho de 1775, e Samuel e John Adams indicaram Washington para se tornar seu comandante em chefe. Washington foi escolhido em vez de John Hancock por causa de sua experiência militar e a crença de que um virginiano se sairia melhor unindo as colônias. Era considerado um líder incisivo que mantinha sua ambição sob controle. Foi eleito por unanimidade comandante em chefe pelo Congresso no dia seguinte. Washington compareceu ao Congresso uniformizado e fez um discurso de aceitação em 16 de junho, recusando um salário, embora mais tarde teve as despesas reembolsadas. Foi comissionado em 19 de junho e amplamente elogiado pelos delegados do Congresso, incluindo John Adams, que proclamou que era o homem mais adequado para liderar e unir as colônias. O Congresso nomeou Washington general e comandante em chefe do Exército das Colônias Unidas e de todas as forças levantadas ou a serem levantadas por elas, e o instruiu a assumir o cerco de Boston em 22 de junho de 1775. O Congresso escolheu seus principais oficiais de Estado-Maior, incluindo o Major-General Artemas Ward, o General Adjunto Horatio Gates, o Major-General Charles Lee, o Major-General Philip Schuyler, o Major-General Nathanael Greene, o Coronel Henry Knox e o Coronel Alexander Hamilton. Washington ficou impressionado com o Coronel Benedict Arnold e deu-lhe a responsabilidade de lançar uma invasão ao Canadá. Também se envolveu com o general de brigada Daniel Morgan, seu companheiro de guerra. Henry Knox impressionou Adams com seu conhecimento de artilharia, e Washington o promoveu a coronel e chefe de artilharia. Espionagem de West Point. Washington se tornou o primeiro espião-mestre da América ao projetar um sistema de espionagem contra os britânicos. Em 1778, o Major Benjamin Talmadge formou o Anel Cooper sob as ordens de Washington para coletar secretamente informações sobre os britânicos em Nova York. Washington desconsiderou os incidentes de deslealdade cometidos por Benedict Arnold, que se destacou em muitas batalhas. Em meados de 1780, Arnold começou a fornecer ao espião britânico John André informações confidenciais destinadas a comprometer Washington e capturar West Point, uma importante posição defensiva americana no rio Hudson. Os historiadores notaram várias possíveis razões para a traição de Arnold: sua raiva por perder promoções para oficiais subalternos e o repetido menosprezo do Congresso. Também estava profundamente endividado, estava lucrando com a guerra e ficou desapontado com a falta de apoio de Washington durante seu consequente julgamento por uma corte marcial. Arnold pediu repetidamente o comando de West Point, e Washington finalmente concordou em agosto.
Arnold conheceu André em 21 de setembro, dando-lhe planos para assumir a guarnição. As forças da milícia capturaram André e descobriram os planos, mas Arnold escapou para Nova York. Washington lembrou os comandantes posicionados sob Arnold em pontos-chave ao redor do forte para evitar qualquer cumplicidade, mas não suspeitou da esposa de Arnold, Peg. Washington assumiu o comando pessoal em West Point e reorganizou suas defesas. O julgamento de André por espionagem terminou condenando-o à morte. E Washington ofereceu devolvê-lo aos britânicos em troca de Arnold, mas Clinton recusou. A fim de dissuadir outros espiões, André foi enforcado em 2 de outubro de 1780, apesar de seu último pedido ter sido para enfrentar um pelotão de fuzilamento. Segundo o mandato, originalmente, Washington planejava se aposentar após seu primeiro mandato, enquanto muitos norte-americanos não conseguiam imaginar ninguém tomando seu lugar. Depois de quase 4 anos como presidente lidando com as lutas internas em seu próprio gabinete e com críticos partidários, mostrou pouco entusiasmo em concorrer a um segundo mandato, enquanto Martha também queria que o marido não concorresse. James Madison instou-o a não se aposentar, arguindo que sua ausência apenas permitiria que a perigosa divisão política em seu gabinete e na Câmara piorasse. Jefferson também implorou ao presidente que não se aposentasse e concordou em abandonar seus ataques a Hamilton, ou ele também se aposentaria se Washington o fizesse. Hamilton afirmou que a ausência de Washington seria lamentada como o maior mal para o país naquele momento. O sobrinho próximo de Washington, George Augustine Washington, o gestor de Mount Vernon, estava gravemente doente e teve que ser substituído, aumentando ainda mais o desejo do presidente de se aposentar e voltar para Mount Vernon. Quando a eleição de 1792 se aproximou, Washington não anunciou publicamente sua nova candidatura à presidência, mas silenciosamente consentiu em concorrer, de modo a evitar uma nova cisão político-pessoal em seu gabinete. O colégio eleitoral o elegeu por unanimidade como presidente em 13 de fevereiro de 1793, e John Adams como vice-presidente por uma votação de 77 a 50. Washington chegou sozinho à sua posse em sua carruagem. Empossado pelo juiz associado William Cushing em 4 de março de 1793 na Câmara do Senado no Congress Hall. Na Filadélfia, fez um breve discurso, em seguida, retirou-se imediatamente para a residência presidencial na cidade, cansado do cargo e com problemas de saúde. Em 22 de abril de 1793, durante a Revolução Francesa, Washington emitiu sua famosa proclamação de neutralidade e decidiu prosseguir com uma conduta amigável e imparcial para com as potências beligerantes, enquanto alertava os norte-americanos para não intervirem no conflito internacional. Embora Washington reconhecesse o governo revolucionário da França, acabaria pedindo que o embaixador francês para os Estados Unidos, Edmond Charles Genet, fosse chamado de volta. Genet era um encrenqueiro diplomático que era abertamente hostil à política de neutralidade do presidente. O embaixador adquiriu 4 navios americanos como corsários para atacar as forças espanholas, aliados britânicos, na Flórida, enquanto organizava milícias para atacar outras possessões britânicas. Seus esforços, entretanto, não conseguiram atrair os Estados Unidos para as campanhas internacionais durante o governo Washington. Em 31 de julho de 1793, Jefferson apresentou sua renúncia. No ano seguinte, sancionou a lei naval e encomendou as primeiras 6 fragatas do governo federal para combater os piratas berberes. Em janeiro de 1795, Hamilton, que desejava mais renda para sua família, renunciou ao cargo e Washington o substituiu por Oliver Wolcott Jr. Washington e Hamilton permaneceram amigos. No entanto, o relacionamento de Washington com seu secretário de guerra, Henry Knox, se deteriorou. Knox renunciou ao cargo com o boato de que lucrou com os contratos de construção das fragatas dos Estados Unidos. Nos últimos meses de sua presidência, Washington foi atacado por seus adversários políticos e uma imprensa partidária que o acusou de ser ambicioso e ganancioso. Enquanto argumentava que não havia recebido salário durante a guerra e arriscou a vida em combate. O presidente considerava a imprensa uma força diabólica de falsidades que causava desunião, sentimentos que expressou em seu discurso de despedida. No final de seu segundo mandato, se aposentou por motivos pessoais e políticos, consternado com ataques pessoais, e para garantir que uma eleição presidencial verdadeiramente contestada pudesse ser realizada. Por outro lado, não se sentia obrigado a seguir um limite de 2 mandatos.
Mas sua aposentadoria abriu um precedente significativo. Washington costuma ser considerado responsável por estabelecer o princípio de uma presidência de 2 mandatos, mas foi Thomas Jefferson quem primeiro se recusou a concorrer a um terceiro mandato por motivos políticos. Aposentadoria. De 1797 a 1799, Washington se aposentou e foi para Mount Vernon em março de 1797, dedicando tempo às suas plantações e outros interesses comerciais, incluindo sua destilaria. Suas atividades de plantação eram minimamente lucrativas, e suas terras no oeste, Piemonte, estavam sob ataques dos índios e rendiam pouca renda, com os invasores se recusando a pagar aluguel. Até tentou vendê-los, mas não obteve sucesso. Ao mesmo tempo, se tornou um federalista ainda mais comprometido. Apoiou vocalmente as leis de alienação e sedição e convenceu o federalista John Marshall a concorrer ao Congresso para enfraquecer o controle jeffersoniano na Virgínia. Washington ficou inquieto na aposentadoria, motivado pelas tensões com a França, e escreveu ao secretário da guerra, James McHenry, oferecendo-se para organizar o exército do presidente Adams. Em uma continuação das guerras revolucionárias francesas, os corsários franceses começaram a apreender navios americanos em 1798. E as relações se deterioraram com a França, levando-a a quase guerra. Sem consultar Washington, Adams nomeou-o para uma comissão de tenente-general em 4 de julho de 1798 e para o cargo de comandante em chefe dos exércitos. Washington optou por aceitar, substituindo James Wilkinson, e serviu como comandante-geral de 13 de julho de 1798 até sua morte, 17 meses depois. O ex-presidente participou do planejamento de um exército provisório, mas evitou envolver-se nos detalhes. Ao aconselhar McHenry sobre possíveis oficiais do exército, pareceu romper completamente com os democratas republicanos de Jefferson. Washington delegou a liderança ativa do exército a Hamilton, um major-general. Nenhum exército invadiu os Estados Unidos durante esse período, e Washington não assumiu o comando do campo. Últimos dias de sua morte, em 12 de dezembro de 1799, Washington inspecionou suas fazendas a cavalo na neve e granizo. Voltou tarde para o jantar, mas se recusou a tirar a roupa molhada, não querendo deixar seus convidados esperando. No dia seguinte, teve uma dor de garganta, mas novamente saiu em um tempo gelado e nevado para marcar as árvores para a poda. Naquela noite, reclamou de congestão no peito, mas ainda estava animado. No sábado, acordou com a garganta inflamada e com dificuldade para respirar. Ordenando ao supervisor da propriedade, George Ravlins, que removesse quase meio litro de seu sangue, sangria, sendo que o derramamento de sangue era uma prática comum na época. Sua família convocou os médicos James Craig, Gustavus Richard Brown e Elisha C. Dick, 343, Dr. William Thornton chegou algumas horas depois da morte de Washington. O Dr. Brown achou que Washington tinha abscesso peritoncelar. O Dr. Dick achou que a condição era uma mais séria inflamação violenta da garganta. Eles continuaram o processo de sangria até aproximadamente 5 copos e a condição de Washington piorou ainda mais. O Dr. Dick propôs uma traqueotomia, mas os outros não estavam familiarizados com o procedimento e, portanto, desaprovaram. Washington instruiu Brown e Dick a saírem da sala, enquanto assegurava a Craig, Doutor, eu demoro a morrer, mas não tenho medo de ir. A morte de Washington veio mais rápido do que o esperado. Em seu leito de morte, instruiu seu secretário particular Tobias Lee a esperar 3 dias antes de seu enterro, com medo de ser enterrado vivo. De acordo com Lear, o ex-presidente morreu em paz entre as 22 horas e 23 horas de 14 de dezembro de 1799, com Martha sentada aos pés de sua cama. Suas últimas palavras foram tudo bem, de sua conversa com Lear sobre seu enterro. Tinha 67 anos de idade. O Congresso foi imediatamente suspenso naquele dia após a notícia da morte de Washington. E a cadeira do Speaker foi envolta em preto na manhã seguinte. O funeral foi realizado 4 dias após sua morte, em 18 de dezembro de 1799, em Mount Vernon, onde seu corpo foi enterrado. A cavalaria e soldados de infantaria lideraram a procissão, e 6 coronéis carregaram o caixão. O funeral de Mount Vernon foi restrito principalmente à família e amigos. O reverendo Thomas Davis leu um breve discurso durante a cerimônia fúnebre, seguido por uma cerimônia realizada por vários membros da loja maçônica de Washington em Alexandria.
Virgínia. O Congresso escolheu Henry Lee III para fazer o eulógio. A notícia de sua morte viajou lentamente, os sinos das igrejas tocaram nas cidades e muitos estabelecimentos comerciais fecharam. Pessoas em todo o mundo admiravam Washington e ficaram tristes com sua morte, e procissões memoriais foram realizadas nas principais cidades dos Estados Unidos. Martha usou uma capa preta de luto por um ano e queimou a correspondência deles para proteger sua privacidade. Sabe-se que apenas 5 cartas do casal sobreviveram, 2 de Martha para George e 3 dele para ela. Enterro e patrimônio deixado por ele, Washington foi enterrado no antigo jazigo da família Washington em Mount Vernon, situado em uma encosta gramada coberta de salgueiros, zimbro, cipreste e castanheiros. Continha os restos mortais de seu irmão Lawrence e outros membros da família, mas o decrépito jazigo de tijolos precisava de reparos, o que levou Washington a deixar instruções em seu testamento para a construção de um novo jazigo. O espólio de Washington no momento de sua morte valia cerca de $780 mil em 1799. O equivalente a aproximadamente $14,3 milhões em 2010. O patrimônio líquido máximo de Washington foi de $587,0 milhões, incluindo seus 300 escravos. Em 1830, um ex-funcionário descontente da propriedade tentou roubar o que pensava ser o crânio de Washington, o que levou à construção de um jazigo mais seguro. No ano seguinte, o novo jazigo foi construído em Mount Vernon para receber os restos mortais de George, Martha e outros parentes. Em 1832, uma comissão conjunta do Congresso debateu a mudança de seus restos mortais de Mount Vernon para uma cripta no Capitólio. A cripta foi construída pelo arquiteto Charles Buffin na década de 1820 durante a reconstrução da capital incendiada, após o incêndio de Washington pelos britânicos durante a Guerra de 1812. A oposição do Sul era intensa, antagonizada por uma divisão cada vez maior entre o Norte e o Sul. Muitos estavam preocupados que os restos mortais de Washington pudessem acabar em uma costa estrangeira ao seu solo natal se o país se dividisse e os restos mortais de Washington ficassem em Mount Vernon. Em 7 de outubro de 1837, os restos mortais de Washington foram colocados, ainda no caixão de chumbo original, dentro de um sarcófago de mármore projetado por William Strickland e construído por John Struthers no início daquele ano. O sarcófago foi selado e embalado com tábuas, e uma abóbada externa foi construída em torno dele. A abóbada externa possui os sarcófagos de George e Martha Washington. O cofre interno contém os restos mortais de outros membros da família e parentes de Washington.